Você já deve ter ouvido falar sobre essa ideia de ir morar no Paraguai ou de tirar uma documentação paraguaia, e há muitas controvérsias em relação a esse tema, se é certo, se isso é uma insensatez, se é sensato você realmente tirar uma documentação de um outro país, um país vizinho, logo aqui do lado. Se isso faz sentido, se isso não faz sentido, há muitas discussões sobre isso. E nesse vídeo, que é o 5º vídeo desse canal, é esse daqui que eu estou fazendo agora. Nesse 5º vídeo, eu já coloco para você que eu decidi sim tirar a minha documentação do Paraguai para fazer algum investimento lá, ou, quem sabe, amanhã ou depois, ir morar no Paraguai. Ah, mas Joaquim, você também ficou maluco? Você também entrou nessa? Por que essa ideia de ir para o Paraguai? Qual é o sentido disso? Bom, se você quer saber o sentido disso, eu fiz 4 vídeos, explicando as razões pelas quais eu optei de tirar a minha documentação paraguaia. Eu ainda não peguei, está aqui a cédula paraguaia, está aqui. Depois eu pego, toda hora eu falo isso e acabo não pegando. Deixa eu ver se eu pego aqui essa cédula, né, Joaquim? Você fica falando que vai pegar, parece até que você está mentindo, né? Está aqui, admissão temporária. A gente chama isso daqui, é mais conhecida como residência temporária. Está aqui. Tem outras, tem um monte de documento ali. Deixa eu tirar alguns detalhes sensíveis aqui. Está aqui. Essa é a minha admissão temporária, conforme você está vendo aqui. E eu tirei esse documento e que me permite, agora, com esse documentozinho aqui, eu posso entrar lá no Paraguai sem ter que parar, vamos dizer, ali na ponte ou no aeroporto, sem ter que pedir permissão para entrar no país, porque eu já tenho a admissão temporária. Esse documento aqui tem validade de 2 anos. Então, para tirar esse documento aqui, foi assim uma odisseia, né? Foi muito difícil, mas eu consegui tirá-lo em 1 semana. E é sobre isso que a gente fala aqui. E para você ter uma ideia assim, do porquê, quais foram as razões que me levaram a buscar esse simples documentinho aqui, quais razões me levaram a esse documento? Tem 4 vídeos. Só para você, 4 vídeos e 1 ano e meio de reflexões a respeito do assunto. Isso não foi assim um modismo, tá todo mundo indo, Joaquim vai também, né? Não foi, a ideia não tem nada a ver com isso. Houve um pensamento, muitas reflexões, em termos de filosofia, religião, economia, segurança pública. Eu falo um monte aqui nesses vídeos anteriores, falando sobre esses motivos, não só sobre esses motivos, mas várias reflexões a respeito do assunto. E aí, hoje, agora, eu decidi, né? Já estou decidido, já tirei. Isso aqui é uma admissão temporária e eu estou aguardando, né? Está aqui de novo. Eu estou aguardando a cédula paraguaia. Eu vou voltar agora lá para o Paraguai. No dia 29, eu chego lá dia 30 praticamente, né? Porque eu já vou chegar lá de madrugada, então dia 30 eu estou chegando lá no Paraguai e eu espero, né, que a minha cédula esteja pronta. Eu estou sendo muito otimista porque esse troço demora um pouco, mas como eu tive vários milagres, e nesse vídeo a gente vai falar sobre um deles, quem sabe, né, não acontece mais um e lá no dia 30 de setembro não acontece de eu estar com a minha cédula paraguaia. E estando com a cédula paraguaia nas minhas mãos, a minha cédula paraguaia, que é a minha carteira de identidade do país, eu vou poder abrir conta em banco,
Se eu quiser tirar um CPF, que é Registro Único do Contribuinte, de lá, né? É o RUC. E se eu quiser também, eu posso tirar uma documentação de habilitação de carro, moto. Eu também sou navegante, né? Talvez eu tire lá, eu vou ver depois como é que funciona isso. Para embarcações também, né? Se eu quiser navegar lá naqueles rios que são caudalosos, tem muitos rios por lá. Então, são casos que a gente vai ver depois. Mas, resumindo a história, eu vou ler para você um pedacinho da descrição que eu coloquei desse vídeo, está aqui embaixo, né? E aí eu vou ler assim sobre esses milagres dessa caminhada, eu só vou ler um pedacinho aqui. Após decidir obter a documentação paraguaia e investir no país que me entregasse maior segurança social, financeira, assim como uma maior liberdade de ser e de pensar, de poder falar o que a gente quer, né, sem ter problemas, nada disso, restrições e um monte de coisas. Então, foram essas, resumindo a história, as razões que me levaram. Mas se você quiser mais detalhe, você vai ali atrás no vídeo, vai ter um monte sobre isso daí, eu falo muita coisa sobre isso. E se você quiser ainda mais detalhes do que eu falei e do que eu vou falar, tem esse book aqui, ó, Novos Caminhos no Paraguai, né, onde eu falo detalhadamente do porquê de estar tirando essa documentação do Paraguai. E esse book aqui é só você colocar lá no Google, Novos Caminhos no Paraguai, sai direto lá no e-book, custa R$27. Eu acho que é um e-bookzinho gostosinho de ler, as pessoas que já leram acharem interessante, não conseguem parar de ler, vão até o final. E eu não estou fazendo esse vídeo para fazer propaganda de e-book, não. Estou só te dando elementos, ferramentas para você formar sua opinião se é uma insensatez ou se faz sentido, né, a gente tirar essa documentação. Claro que eu cheguei à conclusão que sim, vale a pena tirar. Para mim, isso não é geral, né? As pessoas que têm menos recursos, eu acho que não vale a pena, né? Quem está indo para lá para procurar emprego, ganhar um salário mínimo, eu não iria. Para tirar essa documentação custa caro, no mínimo, vamos botar aí uma média de $1.000, R$6.000. Estou botando já no preço mais altinho. Mas às vezes é até mais, dependendo do lugar de onde você mora, o deslocamento, estadia, alimentação, o próprio transporte, como eu já falei, tudo isso custa muito caro. E às vezes não vale a pena para a pessoa que não tem maiores recursos ir para lá. Às vezes não vale a pena, mas isso é o caso de você pensar se você tem menos recurso ou não. Para mim, eu acho que valeu a pena, não estou nada arrependido, e eu vou dizer para você, né, como eu fiz para tirar esta carteirinha aqui em apenas uma semana. Eu dei a entrada nela na segunda-feira, na terça-feira. Segunda-feira, eu vou falar para você, deu tudo errado para mim. Mas na terça-feira eu dei a entrada nessa carteirinha e no sábado ela estava lá me esperando. Muitos milagres. Eu nem acredito em milagre, né? Assim, eu uso essa expressão assim mais de uma forma assim para facilitar, né? Como a maioria das pessoas acreditam em milagres, então eu falo assim também. Mas dentro do meu posicionamento, o fato da gente não conhecer, né? Vou resumir aqui para você, a natureza dos acontecimentos, como aquilo aconteceu, não significa que aquela situação que aconteceu assim do nada, sem a gente entender como isso aconteceu, eu vou falar uma nesse vídeo aqui, o fato de você não saber como aquilo aconteceu não significa que aquilo seja um milagre. Vou dar um exemplo que não tem nada a ver com milagre, mas antigamente a gente falava, diabetes não tem cura, né? E aí, ou a hanseníase, né? A lepra, não tem cura. Então, o fato da gente não conhecer a cura da hanseníase, por exemplo,
O diabetes, você tem o tratamento, né? Então você consegue controlar por enquanto. Mas eu acho que a gente vai encontrar a cura. Ah, não tem cura para o diabetes. A gente não conhece, mas não é porque a gente não conhece que a cura não exista, né? Antigamente a gente não conhecia cura para lepra, para tuberculose, a gente não sabia o que era antibiótico. Eu acho que eu estou precisando de tratamento. Então a gente falava que não tinha cura. Não, tinha cura. E o milagre eu acho que é a mesma coisa. O fato da gente não conhecer o passo a passo daqueles acontecimentos, né, não significa que aquilo seja sobrenatural, no meu modesto modo de entender. Tá ok? Mas eu chamo aqui de milagre, mesmo assim, que são acontecimentos absolutamente inusitados, prodígios que aconteceram durante toda a história desde que eu comecei a lutar pela minha documentação do Paraguai, tudo que eu vim trabalhando em cima disso. Cara, se eu for contar detalhe por detalhe, eu vou ter que fazer um vídeo de 10 horas, você não vai aguentar nem eu. Então, como eu consegui chegar no Migramóvel, né? Segunda-feira, né, foi quando eu dei o meu primeiro passo, e eu vou contar passo a passo aqui para você. Na terça-feira eu dei entrada nesse papelzinho, no sábado eu fui lá e peguei essa carteirinha, que foi outro milagre, eu vou falar para você também. Mas hoje eu não vou falar sobre isso, eu vou falar sobre os acontecimentos daqui. Bom, então eu entendi, depois de muitos estudos a respeito de tirar essa documentação do Paraguai, que o Migramóvel, que é um mutirão, onde tem lá Interpol, Polícia Nacional, tem o Migrações, lá tudo ali dentro, aquilo ali facilita para um documento que levava 90 dias, agora a gente consegue tirar em uma semana. Não é fácil, né? Mas eu vou dizer para você como é que funciona. Bom, então o nosso Migramóvel, esse onde eu tirei essa carteirinha, ele aconteceu do dia 8 de setembro. Então ele acontece segunda, terça, quarta, quinta e sexta, 8, 9, 10, 11, 12. São 5 dias. O dia 13 de setembro foi sábado, que eu peguei a minha carteirinha lá. Então, você tem que fazer tudo em 5 dias, sendo que, para você ter essa carteirinha aqui no sábado, você tem que dar entrada nela na segunda ou na terça. Você só conseguiu dar entrada nela na quarta-feira, então você já não vai tirar ela no sábado. Eu consegui dar entrada nela na terça-feira, e aí eu consegui tê-la no sábado. Então, o nosso funcionou do dia 8 ao dia 13. Eu dei a entrada nela no dia 9, na terça-feira. E aí é uma gincana aquilo ali. E não é só isso, né? A coisa não é só isso, né? O nosso Migramóvel aconteceu no Centro Cultural Mangoré, em Ciudad del Este. Ali é só você chegar em Foz do Iguaçu, atravessar a Ponte da Amizade, uma travessia de 5 minutos, não chega a 10 minutos, eu acho. Aí a gente tem que parar na migração e pedir um permisso para entrar no país e dar entrada nesse documento aqui, né? Na documentação lá. Hoje, com essa carteirinha, como eu já disse, eu não preciso mais de permisso, eu posso entrar direto no Paraguai, sem problema. E foi de segunda a sábado, e o detalhe é que foi uma preparação enorme. Muitos estudos, eu estudei muito, é um cara que está muito conhecido nas redes sociais, que é o @Plano Global. Eu acho que é isso, depois eu vou dar para você o nome certo, que é do Douglas, né? Então você vai, @Plano Global, acho que é isso sim, depois eu vejo ali. E lá eu estudei várias documentações, como é que faz, estudei aquilo muito, 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 muito. Eu sabia do detalhe através dos vídeos do Douglas, que são muito bons.
Ele é muito didático, ele coloca todos os detalhes, até com cuidados que eu nem precisei. Por exemplo, a vacina. Todas as pessoas que entraram comigo no Paraguai também não precisaram mostrar a vacinação, mas eu recomendo a você que tenha a vacina da febre amarela com a certificação internacional. Eu tinha a minha nacional, nem sabia que isso existia, né? Os documentos, certidão de casamento, de certidão de nascimento, tudo apostilado, com apostilamento em Haia. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Mais um CAC, que é o Certificado de Antecedentes Criminais. Antigamente falava certidão de bons antecedentes, né? Aí eu tirei isso na nossa Polícia Nacional aqui do Brasil. Cara, foi uma preparação enorme de documentação, uma preparação psicológica. Eu sabia que a coisa era muito difícil antes de ir para lá. Já tinha visto vídeo pra caramba, mas eu falei, cara, eu vou assim mesmo. E aí eu me organizei. No próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre essa organização. Vou falar rapidamente, né? Mas todos os detalhes, se você quiser, tem lá no e-book Novos Caminhos no Paraguai. Você vai lá e você vai ter tudo detalhado, bastante detalhado. Então, decidi, né? Estava empenhado, estava preparado psicologicamente, com os documentos necessários, estava com a grana para ir, porque também você gasta um dinheirinho bom lá. E eu falei, cara, eu vou marcar a minha data de ida e data de volta. Aí as passagens, aí você tem que ver, aí que você vai vendo tudo. Eu moro no Rio, numa ilha, na ilha de Itacuruçá, aqui no Rio de Janeiro. É aqui na Baía de Sepetiba, Angra dos Reis, aqui na Costa Verde. Falei, como é que eu saio daqui para ir para o Paraguai? Pensei em ônibus, são 28 horas, eu acho que é isso, 25 horas daqui até o Paraguai. Falei, caramba, é um exercício, né? Você tem que, dá para meditar bastante durante a viagem. Mas aí a Márcia, né, a minha esposa, ela conseguiu procurando lá, futucando, eu tenho 65, 66, então tem um Voa Brasil, é um plano do governo para quem tem o SUS, né, a aposentadoria pelo INSS. Eu tenho. Aí consegui um voo baratinho de R$ 234,11. Foi muito barato esse voo para ir. Falei, cara, que maravilha, uma passagem de ônibus, a mais barata estava 300, né, da rodoviária lá para Foz do Iguaçu. Exatamente, estava 300 e pouco. Cara, eu fui de avião por 234, muito bom. E depois eu comprei uma Vai de Promo, é uma outra promoção que tem na Gol, na TAM, Vai de Promo. Essa é para velho, para jovem, para quem quiser. E consegui também, eu acho que foi na faixa de uns 300, menos de 400. Essa última que eu comprei agora foi de R$ 405. Mas tinha de 395, aí eles fizeram um rolo lá, acabei perdendo, comprei por 405, também diferença de R$ 10 não faz diferença, né? E aí eu fui. Cara, além disso, eu tinha que ter uma estadia no Paraguai. Eu já viajei muito pela Europa, vários países, e eu gosto muito de viajar de me hospedar em hostel. O hostel, é lógico que eu vou também, porque é mais barato, evidentemente, mas tem uma integração que eu não consigo em hotel nenhum. Agora, por exemplo, eu tinha até grana para ficar numa hospedagem, né, lá no Paraguai. Cara, mas eu ia ficar sozinho num quarto onde, pô, com tudo, internet, frigobar, tudo, né, geladeira, nada, nem frigobar, tudo, maior conforto. Falei, cara, mas eu vou ficar sozinho num quarto e as coisas acontecendo ali no hostel. É um intercâmbio, é gente do mundo inteiro, é uma coisa super legal. E, de novo, agora, quando eu voltar para lá no dia 29, praticamente dia 30, eu vou ficar nesse mesmo hostel, que é o Hummingbird, né? O beija-flor em inglês. E eu me hospedei lá. E quanto tempo eu vou ficar lá?
Essa era uma outra coisa assim, pô, fico só uma semana, fico mais um pouquinho, e se atrasar alguma documentação, a gente ficou nessa coisa. E aí eu acabei decidindo, vou ficar 19 dias. Mas, e voltei, fui no dia 6, que era sábado, queria ir antes, mas não tinha voo barato. Tinha voo de 800, R$ 1.000 e um barato de 234. Você ia de quê? Eu não tenho grana sobrando, então fui nesse de 234 no dia 6. E aí, como eu estava indo praticamente no sábado, de sexta para sábado, no sábado mesmo, eu falei, cara, eu vou, porque no dia 13 foi quando eu peguei a residência temporária, a admissão, né, temporária. Então eu falei, cara, eu vou no dia 6, então eu vou ficar lá um pouco mais de tempo para conhecer o país, sentir o país. E como o primeiro voo do Vai de Promo era no dia 25, né? Então eu fiquei do dia 6 ao dia 25, foram 19 dias no Paraguai. E aí, cara, eu vou te contar um dos primeiros milagres que aconteceram lá. Mas antes de eu falar sobre esse milagre, se você está achando essa história interessante, todas essas ideias, reflexões, cara, se inscreve no canal, dá uma força aqui pro canal, pra gente. Se você quiser tirar uma dúvida, bota no comentário. Se você quiser fazer crítica à minha pessoa, às minhas ideias, contra-argumentar isso tudo que eu estou falando aqui, bota no comentário também. E se você conhece alguém, né, que está lá pensando se vai, se não vai, é só entrar nesse canal. Esse é o 5º vídeo do canal. Então você vai ter tudo sobre ir, não ir, quais são as reflexões que você pode fazer. Eu vou te ajudar a pensar nesse assunto. E se você quiser mais detalhado, conforme eu falei, esse book aqui está no Google, né? Você vai lá, Novos Caminhos no Paraguai, ele vai te levar para a Hotmart. E lá na Hotmart, você paga R$ 27 e tem esse coisa. Ou você vai para o meu Instagram, @joaquim.braga.neto. E lá na bio do meu perfil tem também esse e-book. Clicou ali, você vai para lá, 27 pratas. Cara, 27 pratas, eu acho que não paga um lanche hoje à noite para uma pessoa, né? E você vai ter todo o detalhamento, tudo que você quiser e mais as dúvidas que você quiser tirar com a gente. Então eu vou contar para você o milagre que aconteceu nesse primeiro dia, cara. E é uma história incrível, porque conforme eu te falei, eu fui no dia 6 e não estava com a data em aberto para voltar, mas eu ia ter que voltar. Falei, cara, como é que eu faço para voltar? Aí, procurando lá naquelas promoções de avião, né, de passagem aérea, no Vai de Promo, eu achei essa do dia 25. Falei, cara, eu vou ficar esses 19 dias lá no Paraguai. Ficar um tempo a mais, sabe, para dar tudo certo, para eu poder, depois mesmo, que vai que dá algum atraso de documentação. Velho, não deu outra. Deu atraso de documentação, deu atraso. E se eu tivesse marcado 2 dias antes, eu não ia estar com essa nenenzinha aqui, junto comigo aqui hoje. Então, eu fico pensando, cara, a precisão dos acontecimentos, as portas se abrindo, arrumei a hospedagem, foi perfeito. Fiz um grupo ali de amigos, a gente montou um grupo de WhatsApp, eu, o Anderson, o Denilson, o Morien e o Lima. Nós fizemos um grupo super legal no WhatsApp. Cara, isso deu uma força pra gente, isso ajudou a gente cada um dando as suas informações, as suas descobertas, quais foram os passos que deu. Eu ajudei a eles me ajudaram. Cara, foi uma integração super forte e a gente mantém esse grupo de WhatsApp ativo até hoje, onde a gente troca ideias. Aluguel, casa para vender, apartamento, o que está acontecendo, próximos passos. Então a gente faz tudo isso. Estou com a garganta meio seca, já está na hora da gente fechar o vídeo. E o milagre foi esse. Cara, parece que foi Deus, cara, que marcou aquilo ali. Porque se eu tivesse marcado antes,
eu não ia ter conseguido trazer a minha documentação, pelo menos essa que eu quis aqui. Cara, foi muita, assim, não foi sorte. Para mim as coisas acontecem sem a gente saber, né? Parece que tem alguém lá em cima mexendo os pauzinhos, falando, não, Joaquim, marca isso aí, marca esse dia aí e tal. E eu marquei e foi perfeito. Eu não fiquei um dia ocioso no Paraguai sem ter nada que fazer. E, cara, toda essa história eu vou narrando aqui para você. Na verdade, esse vídeo que eu estou fazendo hoje, ele está só na sequência do meu e-book. Então, se você pegar o meu e-book, você vai ver que eu estou indo passo a passo e cada dia eu falo um pouquinho dele. E na semana que vem, o que a gente vai falar, Joaquim? Ah, tá aqui, por aqui é mais fácil, deixa eu ver. Na semana que vem, a gente vai falar, né, dos acontecimentos. Ah, eu vou falar da preparação no detalhe para você. E se você tá achando legal, pô, pega aqui, nesse vídeo aqui de baixo, você vai ver o vídeo anterior, onde eu falo o detalhe de como aconteceu, como estão acontecendo as coisas. E se você gostar do nosso canal, clica nessa bolinha aqui e você se inscreve no nosso canal. Valeu? Até o próximo vídeo.